Olá, bem-vindo ou bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Tema aí da semana: Estado, Poder e Democracia. Especificamente aí vamos ver a perspectiva de Weber sobre esses conceitos. Como Weber vai desenvolver o seu pensamento sobre esses conceitos. Ele vai analisar a sociedade alemã, né, mas não só a alemã, ele também levou em conta, na teoria dele, sistema político dos Estados Unidos e da Inglaterra. Né? Com relação à Alemanha, ele está estudando e analisando essa sociedade alemã que foi unificada, né, sob a liderança do Otto von Bismarck ao longo do século XIX. Né? Olhando para essa sociedade, Weber vai tentar entender quais são os grupos que detêm o poder dentro dessa sociedade alemã. Ele vai chegar à seguinte conclusão: os militares, né, os junkers, os grandes industriais e a elite do serviço público. Né? Ele vai chegar à conclusão que esses quatro grupos aí detinham o poder dentro dessa sociedade alemã. Agora, quais grupos detinham o poder estatal dentro do Estado? Aí eu não estou pensando só quais são as classes que possuem, né, uma riqueza e influência, né? Mas dentro desse Estado, quem detém o poder? Para ele será a burocracia militar e a burocracia civil. Né? O verdadeiro poder estatal, segundo Weber, dentro desse Estado alemão que ele está analisando, está na mão dessa burocracia militar e civil. Lembrando que burocracia, nesse sentido que o Weber está utilizando, é compreender aí os servidores públicos, né? E obviamente, quando ele está falando burocracia militar e civil, ele não está se referindo a toda a burocracia militar e civil, né? Mas aqueles grupos que estavam aí acima na hierarquia. Weber ele olha o conceito, entende o conceito de burocracia um pouco diferente da gente. Nos dias de hoje, quando a gente fala de burocracia, a gente pensa em atraso, em tirar, por exemplo, uma carteira de identidade, passar por várias etapas, demorar 2 meses para conseguir pegar um documento, né? Que a gente fica pensando, putz, mas não era só imprimir ali, cara? É isso que a gente entende por burocracia, mas para Weber, a burocracia era algo positivo, né? Seria no sentido de você ter servidores públicos selecionados para estar prestando ali um serviço de qualidade. Esse é o sentido de burocracia que ele vai pensar, e ao mesmo tempo aí, quando ele está pensando a burocracia que domina o Estado, ele vai atribuir a burocracia civil e militar. Quais grupos detêm o poder do Estado? Né? Tá respondido aí. Só que Weber, enquanto ele vai, né, pensando esse Estado alemão que estava em formação, ele vai forjar uma crítica, né, a esse senhor que está aqui embaixo, né, o Otto von Bismarck. Ele vai dizer o seguinte, que Otto von Bismarck ele vai deixar como herança, né, uma nação que não vai possuir aí educação da perspectiva de Weber. A população, a maior parte da população é sem educação. Ele classifica também como sem vontade política e que essa população estava acostumada a aceitar as decisões dos grandes líderes, né? Ou seja, segue cegamente o líder. Ele está apontando aí para um tipo de dominação que existia nessa sociedade. Agora, o que é o Estado para Weber? Né? O Estado para Weber é uma relação de dominação, né, entre homens mediante a violência. Para Weber, o Estado deve deter o monopólio dessa violência. E quando uma dominação ela é aceita, ela se torna legítima. Né? Quando os dominados aceitam aquele tipo de dominação dentro daquele Estado. Ele vai classificar 3 tipos de forma de dominação: tradicional, carismática e legal. A tradicional, diretamente ligado aí, né, a um hábito, a um conformismo de seguir certo grupo. Né? Por exemplo, se a gente for pensar a sociedade brasileira, né, o poder que os coronéis, quem eram os coronéis? Os grandes fazendeiros tinham no interior do país. Né? Já pensando a Europa ali do período onde o Weber está escrevendo, né? A gente tem a figura aí dos patriarcas, né? Que eram aqueles chefes mais velhos dentro
de uma determinada família, né? Os príncipes patrimoniais que exerciam poder na região ali onde estavam estabelecidos, no caso do patriarca, na família da qual fazia parte. A dominação carismática, ela vai estar ligado aí, né, à função de profeta ou algum religioso, independente de qual seja aí o grupo religioso no qual está inserido, né? Também líderes militares e heróis revolucionários e também políticos, né? Aqueles indivíduos que ganham destaque dentro de determinados grupos políticos. No Brasil, hoje, quando a gente pensa em direita, o primeiro nome que vem e que se destaca é o Bolsonaro, né? Quando se pensa à esquerda, o primeiro nome que vem na cabeça, um político que já passou e foi presidente, é o Lula. Então, assim, a gente vê que esses líderes políticos, eles se destacam no espectro ali político do qual eles fazem parte, seja esquerda ou direita. Então, os líderes dos partidos políticos, eles acabam exercendo um poder e uma dominação carismática, né? Eles vão utilizar ali o carisma pessoal, né? Ou a qualidade de liderança individual para exercer um tipo de dominação, muitas das vezes que não vai ficar só dentro do partido político, mas também passam para a sociedade. Com relação à dominação legal, Weber ele vai classificar as três, mas ele atribui a legal a um modelo de dominação, né, legal ligado às leis, né, ao estatuto, no qual seria, do ponto de vista dele, aquele que seria o melhor para a sociedade, né? Então, para ele, o Estado ele vai possuir muitas organizações burocráticas, né? No sentido que existem aí os servidores do Estado, que foram selecionados para fazer um determinado serviço. É a dominação legal, do ponto de vista de Weber, que vai fazer com que esse Estado, com pessoas com instrução, com educação, possam disputar, né, essas vagas e o Estado possa oferecer aí serviços de qualidade e com uma burocracia que efetivamente funcione, né? O finalzinho do texto da gente vai falar já do pensamento liberal. Não vou entrar ainda citando aqui pensadores clássicos do liberalismo, mas vamos ver isso na semana que vem. Mas vai trabalhar com o conceito de democracia representativa, né? A ideia de que todo o poder emana do povo, né? E que, devido à impossibilidade de reunir todas as pessoas para que fizesse escolhas políticas ou criar leis, o que vai ser feito, né? Você dá a cada indivíduo o direito do voto e ele vai escolher um representante que irá aí ou legislar, se fizer parte do legislativo municipal como vereador, né? Ou pode estar fazendo parte aí do executivo, né? Por exemplo, aquele indivíduo que pode estar executando leis ou também pode estar exercendo aí o poder de vetar uma lei. É o caso do presidente, né? Ou, se a gente pensar o Estado, o governador. Só voltando a Weber, saindo aqui, fechando aí a parte liberal, né, do pensamento liberal que a gente vai ver, faltou um conceito aqui, né, que seria a questão da política, né? Para Weber, política significa participação no poder, né? É a luta para influenciar na distribuição do poder dentro do Estado, né, e entre diferentes grupos aí. Ou seja, você passa a ter em vez de você ter um conflito aberto na sociedade, né, como existia antes do estabelecimento aí da democracia ou da política, dentro do Estado vai haver uma disputa entre esses grupos, né, e a lei e a legislação vai ser o que deve ser seguido por todos. Aqui do lado das fotos que tem no slide, né, a gente tem aqui um protesto quando ocorre o uso da violência. No caso aqui tem um carro, né, da polícia, que é um patrimônio do Estado, pegando fogo. Quando isso ocorre, né, quando as pessoas não seguem a lei, não seguem a dominação legal, o Estado pode utilizar, a polícia aqui reprimindo, né, o uso legítimo da força, né, física, ou o monopólio da violência, para fazer com que a lei seja respeitada. A última imagem aqui embaixo, né, é essa ideia da democracia representativa aí, diretamente ligada a pensadores liberais, que na próxima aula nós
Veremos. Bom estudo e até a próxima.